Localizada no sul do Paraná, Palmas é conhecida como a capital paranaense da maçã e do frio. Seu clima frio, a altitude elevada e os campos naturais favorecem o cultivo de frutas de clima temperado, especialmente a maçã. Além de sua importância agrícola, o município possui grande relevância histórica e cultural para a região. A produção da maçã em Palmas começou a se desenvolver no final da década de 1970. Quando pesquisadores identificaram o potencial da região para o cultivo da fruta. O frio intenso, o solo adequado e a altitude favoreceram os primeiros experimentos de pomares. Com o apoio de instituições de pesquisa e o trabalho de agricultores, a cultura da maçã cresceu e se tornou uma das principais atividades econômicas do município, transformando-a também em um símbolo de identidade do local. Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, é uma instituição pública de pesquisa voltada ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Foi criado em 1972 e tinha como objetivo desenvolver tecnologias, variedades de plantas e conhecimentos para melhorar a produção rural do estado. Em Palmas, o IAPAR, atual IDR Paraná, atuou como uma unidade de pesquisa agrícola, com estudos principalmente ligados às características da região, como o clima frio, produções de frutas, especialmente da maçã, culturas agrícolas e experimentos de adaptação de variedades. Antônio Bonkerner foi um dos nomes ligados ao início da história da produção de maçã em Palmas, Paraná. Trabalhou na unidade experimental do Instituto no município, que desenvolvia pesquisas para verificar a adaptação da macieira ao clima frio da região. Antônio Bonkerner é lembrado como uma das pessoas que participaram da fase inicial da implantação e valorização da cultura da maçã em Palmas, junto com pesquisadores, técnicos e produtores que construíram essa história. Ele geriu muitas vezes experimentos de maçã que hoje são experimentos que as pessoas que vão no mercado comprar uma maçã, compram aquela maçã maravilhosa, linda lá, e não sabem que foi um experimento que veio do IAPAR, sob supervisão dele. Ele supervisionou aquele experimento até o fim, gerando lá, por exemplo, a maçã rainha. Né? A maçã rainha que tem no mercado para comer, ela surgiu do IAPAR, do meu pai, inclusive. Ele deixou um legado muito grande, não só para o município, para a história do município, como para a história do Paraná e do Brasil e até do mundo, porque hoje você exporta a maçã rainha para fora. Quando ele era chefe do IAPAR, o IAPAR possuía 1.200 espécies de maçã, de macieira. Era uma variedade de 1.200 tipos de maçã. 1.200. Desses 1.200, muitas das maçãs eram para fazer vinho, né, para fazer vinagre, cidra, e assim era uma diversidade gigante. Na época, eles tentaram também fazer umas pesquisas com pera, e o pesquisador, o Roberto Alage, então ele vinha para o IAPAR, passava lá para o professor Kemmer, né, para ele fazer a forma que o pesquisador pedia. Ele fazia tudo certinho, a nutrição, adubação, arqueamento, quer dizer, todo o sistema de condução. Então ele aprendeu muito com o Roberto Alage. Foi importante o IAPAR aqui em função da Eva, né, que foi criada aqui, foi criada no IAPAR, né, e está hoje espalhada aí no Brasil inteiro. Para o consumo in natura, os consumidores eles preferem um fruto que está visualmente mais atrativo, que tenha uma crocância, que tenha dulçor, que não seja uma fruta tão adstringente. E o mercado rejeitava maçãs que não tinham o rajado de vermelho, que é a preferência do consumidor brasileiro. Quando a gente fala do processo produtivo de bebidas, essas características não necessariamente precisam estar presentes. Então a gente precisa ter na fruta para produzir uma cidra, por exemplo, uma acidez. A gente precisa ter compostos que darão corpo a essa bebida. Então a complexidade química e a complexidade física dessa maçã destinada
a produção de bebidas ela é diferente da maçã destinada ao consumo in natura. Ainda estamos colhendo. Esse ano houve um atraso na colheita, principalmente na Fuji. A única vantagem que tem de atrasar na Fuji, ela forma um pingo de mel, que a gente fala. Dentro da Fuji, se você for comer alguma fruta, você vai ver que tem umas partes mais claras assim dentro da fruta. Ali é porque ela acumula bastante açúcar, então ela fica uma fruta muito saborosa. Ela é crocante, ela é suculenta e muito doce quando tem esse pingo de mel. Bom, então, com relação à classificação da maçã, então existem as categorias, né? CAT1, CAT2 e CAT3. A categoria, ela é pelos defeitos que a fruta tem e não pelo calibre. Tem gente que confunde, a fruta graúda é CAT1. Não, não é CAT1. A fruta graúda, se tiver defeito, ela é CAT2, CAT3 também. Né? E sempre com 18 quilos. Isso é uma norma mundial. A Pomar Lovo está entre as pioneiras da produção da maçã em Palmas. No final da década de 1970, Geraldo Lovo conheceu os experimentos realizados pelo IAPAR e iniciou os primeiros plantios na região. O trabalho da família resultou na criação da Pomar Lovo, fundada oficialmente em 1989, que se tornou uma referência na produção da maçã e ajudou a fortalecer a imagem de Palmas como um importante polo produtor. Atualmente, a tradição continua por meio das novas gerações, que unem experiências e tecnologia para garantir a qualidade do produto. A Frutas Marim também teve papel importante no desenvolvimento da cultura da maçã em Palmas. Deoclecir Marim fundou sua empresa em 9 de julho de 2013, a empresa mais recente, com 12 anos desde a abertura. E também foi relatado que o mesmo trabalha com a fruta há 30 anos. A empresa atua no cultivo e beneficiamento de maçãs, construindo para a geração de empregos para o crescimento da economia local. Ao longo dos anos, investiu na modernização dos pomares, adotando variedades mais produtivas e tecnologias que acompanham as exigências do mercado atual. A maçã está presente no município de Palmas há muitas décadas, aproximadamente 50 anos, né, como produção comercial. Desde quando temos a maçã aqui em Palmas? Desde o final dos anos de 1970, por um incentivo governamental, por uma necessidade de diversificação de produtos agrícolas, né, de culturas na região, que até então a região era quase que só extrativista, vivia da extração de madeira. Na década de 70, o governo federal lançou vários programas, né, ao longo do país, e um deles aqui para a nossa região foi o estudo de novas espécies que pudessem agregar valor, né, e contribuir com a sobrevivência dos produtores rurais, e uma dessas novas culturas foi a maçã. Um dos primeiros produtores, se não o primeiro que apostou na cultura, foi o senhor Geraldo Lovo, né, que eu acredito que tenha sido o primeiro produtor a investir comercialmente na macieira aqui em Palmas, e que a família dele, hoje é falecido, mas a família dele ainda conduz atividade, né, aqui no nosso município. No Paraná, a maior parte da produção de maçã ela vem da agricultura familiar e ela vem de pequenos produtores, né? Em Palmas região, é importante que a gente fale também que Palmas ela é um município de um clima peculiar, né? Nós temos um inverno bastante rigoroso, bastante frio, nós estamos em uma região de altitude e isso é ótimo, não só para a macieira, como também para outras frutíferas. Ela durava 9 anos, depois de 9 anos o pé de maçã não prestava para mais nada, ele ficava muito doentio e ele era arrancado e replantado de novo. Em 2 anos a maçã começava a dar seus frutos. A macieira é muito sensível a muitas doenças, né? Então, tratamento fitossanitário é a base para você ter um pomar saudável. E quanto a pragas e doenças, são muitas, né? Historicamente, a mancha foliar de glomerelo, que acontece principalmente no grupo das cultivares galo, e tem a sarna da macieira, que ocorre em todas as cultivares, e também, mais recentemente, surgiu uma doença que não existia no Brasil, que é o cancro europeu, que ele
tem chamado bastante atenção quanto ao trato cultural e a eliminação de plantas doentes. E quanto à praga, existem várias pragas, entre eles algumas mariposas, como a mariposa oriental, chamada de grafolita, e também a bonagota, que é uma outra mariposa que as suas larvas dão muito problema, né? Os produtores tinham pomares em plena produção, mas teve um certo problema. Então eram maçãs que dependiam de muito sol incidente direto na fruta para adquirir a cor vermelha. Ela precisa de características bem específicas. A principal delas é a incidência de frio no inverno, que é o que faz a planta dormir no outono e depois que dá as condições para ela ficar pronta para acordar quando começar a esquentar durante os meses de primavera. E também os modelos de condução de pomares mais modernos, eles já preveem que a planta seja mais aberta, que ela não tenha uma copa tão densa. E isso facilita bastante a entrada de sol na copa, o que melhora a qualidade de fruto, reduz a incidência de doenças e, com certeza, a qualidade final do preço obtido pelo produtor vai ser bem maior. Bom, aqui no IFPR nós temos uma pesquisa bem ampla com macieira. Nós temos um pomar experimental, onde nós fazemos algumas pesquisas. Então, a principal delas seria com métodos alternativos para quebra de dormência. A ideia é tentar formas alternativas. Então nós estamos testando materiais naturais, por exemplo, extrato de alho e cebola, que estão tendo uma certa eficiência. A macieira também produz frutos climatéricos, que você pode colher ele aparentemente verde e ele termina a maturação fora da planta. Então o momento correto de colheita da fruta não é quando ela está madura, já com o fundo amarelo e a casca externa vermelha. Não, é um pouco antes. Em Palmas não tem a parte de industrialização, só tem a parte de embalagem e manda a caixa de 18 quilos. Ela sai aqui de Palmas num caminhão a granel e vai até Santa Catarina para ser industrializada. A parte de competição é difícil por vários motivos. Um deles é esse. Outra questão de câmara fria poderia ser bem melhor. E outro fator seria a questão de concentração mesmo, né? Sobraram apenas 7 produtores em Palmas, então tem pouca força hoje o setor. Dos 1.200 hectares que existiam em Palmas, hoje nós temos 300. E o potencial para expandir pomares é enorme, nós temos um clima muito favorável, nós temos produtores que já sabem trabalhar com isso, o solo tem boas condições. Eu acredito que nós temos muitas condições, inclusive a câmara fria. Tem seus problemas? Até tem, mas qual cidade tem uma estrutura gigantesca dessa aqui com câmara fria, né? A grande pergunta que se faz é o que você pode deixar de bonito para o mundo de hoje? Qual é a herança que você vai deixar, não para os teus filhos apenas, mas para as pessoas, do teu comprometimento com o trabalho? Expressamos nossa profunda gratidão e reconhecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras que dedicaram seu esforço e maestria ao cultivo, à colheita e ao desenvolvimento da cultura da maçã em Palmas. O protagonismo e a dedicação de cada um de vocês são os verdadeiros alicerces que impulsionaram o crescimento e a identidade da nossa região.